e Direitos Humanos, que vai explicar os contornos desta arrecadação, as nuances e os passos subsequentes deste caso. Doutor, muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Pedimos este momento para, em primeiro lugar, agradecer imensamente a onda de solidariedade, agradecer todas as mensagens de apoio e solidariedade que recebemos depois que foi lida a sentença condenatória deste julgamento, que para nós, como já dissemos, é um julgamento político, e a própria sentença também assim é. E o que vimos foi um movimento do povo moçambicano, do Rovuma ao Maputo e do Zumba ao Índico, e deste continente africano, do Cabo ao Cairo, de Marrocos a Madagascar, e também de todo o mundo, na verdade, que recebemos. Uma onda de solidariedade. Lá, colegas como a Marisa, a Mirna e outros iniciaram este movimento que visava angariar o valor de 1 milhão de meticais para pagar a liberdade do povo. O movimento iniciou na quarta-feira, às 18 horas, e até às 18 horas de ontem já se tinha angariado 1 milhão e 67 mil meticais. Repito, 1 milhão e 67 mil meticais. O objetivo era a angariação de 1 milhão de meticais. Este valor da liberdade. E muitas são as opiniões sobre o que se faz agora, uma vez arrecadado este valor. Há aqueles que dizem que vamos ao Banco de Moçambique, vamos trocar este dinheiro em moedas de 1 metical e alugarmos basculante, irmos entregar ao visado ou na sua residência. São opiniões que estão lá. O certo é que, como vamos submeter um recurso, a execução da sentença fica parada por agora. Tanto o pagamento de 1 milhão, quanto os 6 meses de prisão que foram convertidos em multa, não se executa agora. Fica à espera do recurso que vamos fazer. E acreditamos que pode demorar, mas a justiça vai ser feita, porque esta sentença não reflete a justiça. A justiça vai ser feita. Depois do Tribunal da Província, ainda temos o espaço para ir ao Tribunal Supremo, na busca da verdade, na busca de justiça para o nosso povo. E enquanto isso, primeiro queremos voltar a reiterar os nossos agradecimentos ao carinho, à solidariedade, a este banho de amor que recebemos do nosso povo. Dizia outro dia que não sei se terei forças para trabalhar, para retribuir o carinho do povo. Não sei se terei forças para trabalhar, para retribuir o carinho do povo. Nunca tinha imaginado este nível de solidariedade. Isto mostra que o povo está lá, o povo está firme e o povo está cada vez mais forte para dizer não a injustiças, para dizer não ao abuso de poder e para dizer a solidariedade é a nossa única moeda. A solidariedade é a nossa única moeda. Este dinheiro
enquanto vamos ouvindo as contribuições deste povo, ele tem que ser guardado. 1 milhão tem que ser guardado. Vamos ver, junto das pessoas que fazem parte deste movimento, como, mas a ideia é se criar uma conta para guardar este dinheiro de 1 milhão. Criar-se uma conta para guardar este dinheiro de 1 milhão. E vamos ver quem são aqueles que podem ser os assinantes desta conta, para ficar certo que o dinheiro vai ficar lá guardado até o momento em que o processo ficar fechado. E, como disse, se angariou 1.067.000. A meta é 1 milhão. Tem 67 a mais do valor da contribuição. O nosso pensamento é o de levarmos este valor dos 67, canalizar para a esposa de Elvino Dias, para comprar camisolas para as crianças. Canalizarmos os 67.000 acima de 1 milhão para a esposa de Elvino Dias, para comprar camisolas para as crianças, que quando outra vez passei a visitar, estavam a ir à escola com este frio sem camisolas. Como disse da outra vez, eu estou aqui para dar esta conferência de imprensa que resulta da oportunidade que tenho para me defender. Mas o Elvino não deram essa oportunidade de se defender. E deixou crianças que são responsabilidade de todos nós. De todos nós. Vamos ouvir as opiniões dos internautas, as opiniões do povo. A nossa opinião é esta, povo. Deste dinheiro dos 67, acima de 1 milhão, canalizarmos a esposa do Elvino Dias para comprar camisolas para as crianças. Queremos ouvir qual é a vossa opinião sobre isso. Mas por agora, este é o ponto de situação. E dizer que das contribuições, temos ali a estatística, vão poder ver que o maior número de contribuições, em cerca de 18.500 contribuintes, estão na faixa de 1 a 20 meticais. 1 a 20 meticais são aqueles que mais contribuíram. E cerca de 5% destes, quando tiraram a sua contribuição e deram, às vezes tirava 7 meticais, a conta ficava no negativo. Porque só tinha 7 meticais, depois tem os custos da transação. Um dava 5 meticais, só tinha aqueles 5. E ficava menos 1, porque tem que pagar os custos da transação. Este nível de solidariedade, meus amigos, meus irmãos, é o reforço da união, da força, uma força vulcânica do nosso povo, que acredita na justiça, e acredita que um Moçambique melhor para todos, do Rovuma ao Maputo, do Zumba ao Índico, de todos, é possível. E a força de cada um é importante para construirmos um Moçambique melhor, livre do abuso, livre da violação de direitos humanos. Estes são os pontos que nós tínhamos aqui a vos apresentar. Este é o valor arrecadado, que está pronto. Há esta perspectiva de que vamos trocar em moedas de 1 metical e metermos num caminhão basculante. Vamos ouvir a opinião dos internautas sobre isso, mas é preciso indicar que ele pode estar a esfregar as mãos, mas ainda não vai ser agora, porque há um processo maior. Há um processo maior de recurso, porque acreditamos que este foi um julgamento político. E só para vos recordar um dado pequeno de por que este é um julgamento político. Muito antes de
eu ir ao Gabinete Central de Combate à Corrupção fazer a denúncia, já o povo tinha lançado uma campanha Metical para o Forquilha. No dia 5 de janeiro já havia uma campanha Metical para o Forquilha, por entender, nessa altura, muito antes de eu ir, que ele já era um Judas Iscariotes. E há matérias de jornais que já o tratavam como tal, por ter traído o povo de Venâncio Mondlane. E acredito que este é o assunto que o homem tem a tratar. E o povo terá o seu momento para fazer a sua justiça. Então, apresentamos todo um conjunto de provas e elementos que o tribunal não considerou. E pensamos que, como estão entregues no tribunal, só não considerou, o tribunal da segunda instância vai considerar e a desfazer justiça. Por isso, por agora, meu povo, que agradeço bastante, pode ser que tenhamos que guardar este dinheiro e, por lei, não tem que ser entregue agora. Se vamos agora ao Banco de Moçambique trocar moedas de Metical, não sei. Mas o ponto é que, por agora, não vamos fazer a entrega. Muito obrigado. Professor Adriano Novunga, bom dia. Eu sou Carol Faustino da BTV. Gostava de saber, atingida a meta deste montante de 1 milhão de meticais, considera um ato de solidariedade ou uma contestação do público desta decisão do tribunal? São as duas coisas. São as duas coisas. Primeiro, o povo está revoltado com esta sentença. Está revoltado o povo. E a revolta do povo é um conjunto. E por que é um conjunto? Nota uma coisa. Eu, no dia 13 de janeiro, fui ao Gabinete Central de Corrupção levar uma denúncia que recebi como instituição, como CDD. Não como cidadão singular, como instituição. E uma semana depois, eu já estava a ser procurado pela Procuradoria por ter difamado a Forquilha. Processo especial, estava a ser procurado em tudo quanto era canto. Mas muito antes disso, no contexto das mesmas eleições, se matou Elvino Dias, se matou Paulo Gwamba, morreram mais de 500 pessoas vítimas da brutalidade e ação direta da polícia, dos esquadrões de morte. Essas pessoas todas até hoje não têm os seus processos em andamento. O Procurador-Geral da República foi ao Parlamento falar do processo Elvino Dias, por exemplo. Um processo que nós investigamos. Recebemos denúncias com informação muito sólida. Entregamos a Cernic investigou e entregou à Procuradoria. Até hoje a Procuradoria está sentada em cima desse processo. Que justiça seletiva é esta aqui? Num processo onde morre perto de 500 mil de moçambicanos, seletivamente se vai buscar um processo que se diz de difamação e não se julga, não se dá justiça às vítimas, não se dá justiça aos sobreviventes. E o mesmo Estado moçambicano, a mesma Procuradoria, move um processo contra mim. Num processo onde a instituição CDD é que foi ao Gabinete Central de Combate à Corrupção. Não foi o cidadão Adriano Novunga que foi lá, ainda que representado por mim, mas é a instituição. Mas a pessoa julgada fui eu, Adriano Novunga, como cidadão de Novunga. Não faz sentido isso. Então, o povo está revoltado com isto aqui. Está revoltado com isto. Mas, ao mesmo tempo, o povo sabe que a sua forma de atuação, a forma de atuação do povo é através de solidariedade. É solidariedade.
E a solidariedade é por mensagens de apoio, é por carinho, mas quando há uma necessidade concreta, como esta, o povo disse, não temos quase nada. Há pessoas que venderam mandioca, venderam batata doce, venderam inhame, venderam para conseguir ter 10 meticais para contribuir. Significa que o povo está a dizer é através de solidariedade que tem que lutar para a liberdade. Então, são as duas coisas combinadas. Aldino Forquilha, falando da imprensa, afirmou, tocando aqui no assunto das mortes, afirmou... Mas eu não sou Aldino Forquilha. Não podem perguntar, Aldino Forquilha falou. Ele afirma que, falando das mortes, afirma sim, que houve intenção do professor Adriano Novunga de alguma forma, causar a própria morte dele. Ele disse isso à imprensa. Sim, mas vai perguntar a Forquilha. Não conhece a Forquilha? Forquilha é um cidadão que anda por aqui. Quando ele pergunta isso? Recentemente, o ministro dos Transportes apareceu falando sobre as aeronaves e a falta de certificação, e a última vez que... Mas espera, temos que sair desse assunto primeiro. Temos perguntas sobre esse assunto. Está tudo claro, né? Sim. Sobre este assunto, mas falou também durante a explanação das 4 horas da manhã. E recentemente tivemos um assassinato do bispo. Então, gostaria de saber que comentário que faz. O primeiro é uma condenação veemente ao assassinato do bispo de Quelimane. Este é um ato hediondo. Quando se assassinam bispos nas suas residências paroquiais, é um nível de violência que dá indícios de a violência estar a assumir o controle do próprio Estado em Moçambique. Uma condenação veemente a este ato macabro que brutaliza toda a nossa sociedade. E ao mesmo tempo não compreender como é que uma cidade como Quelimane não consegue se organizar para que figuras importantes como a do bispo não tenha condições de segurança para não correr este tipo de riscos. Em terceiro lugar, exigir uma investigação célere, profunda e muito urgente. Muito urgente, porque o que nós sabemos é que o bispo estava a empreender um trabalho profundo, incluindo de condenação a certos grupos, incluindo grupos de tráfico de drogas que andavam por ali. Então, é preciso que o CERNIC pegue este assunto com toda a seriedade e com urgência venha nos dizer quem são os autores materiais e morais deste ato macabro. Sobre a minha questão do protocolo, o que tem a dizer sobre o posicionamento do ministro? Ele disse que são falsas as alegações que as aeronaves não têm certificação. Sobre a entrevista que o ministro Machombe deu a dizer que são falsas essas informações, podemos dizer, em primeiro lugar, é que nós, como organização, fomos ao Tribunal Administrativo a solicitar uma urgente auditoria forense. O ministro Machombe foi a pessoa que, em dezembro do ano passado, veio a público festejar que já comprou aeronaves que rapidamente iriam suprir o déficit das aeronaves que as linhas aéreas de Moçambique têm. Foi ele. Então, não pode ser a mesma pessoa que anunciou em dezembro, de forma eufórica e efusiva, a compra das aeronaves, a ser a mesma 6 meses depois de as aeronaves não conseguirem voar, vir dizer que
essa informação é falsa. Tem que ser uma outra instituição. É assim como a democracia funciona. Tem que ser uma outra instituição. E, no caso, tem que ser o Tribunal Administrativo, que tem competência constitucional para ir fazer uma investigação forense. Como é possível que o Estado moçambicano faça um esforço, gasta milhões de dólares do dinheiro público para comprar aeronaves que não voam? Essas aeronaves não somente não voam, o dinheiro já foi gasto a comprar aeronaves que não voam, mas a compra das aeronaves visava suprir um problema real, que é a falta de aeronaves, que faz com que Moçambique tenha que alugar aeronaves. Então, aeronaves foram compradas, dinheiro público gasto, aeronaves não voam, e o problema continua lá, de ter que continuar a alugar aeronaves. E agora, não somente aluga aeronaves, como também aumentou o leque de aeronaves a alugar. Alugava na África do Sul, mas agora já aluga também na Europa. E alugar na Europa encarece ainda mais o custo para o bolso dos moçambicanos. Por quê? Porque as aeronaves alugadas na Europa não vieram somente aeronaves, vieram aeronaves com mais de 40 membros da tripulante, incluindo mecânicos, que ficam nos hotéis e recebem um per diem diário de aproximadamente $100. E enquanto isso, os pilotos moçambicanos, as pessoas que servem a bordo dos aviões, estão em casa sem emprego, nem recebem $1, não recebem nem 0,5% do que os estrangeiros recebem. Empurrados para o desemprego, porque se alugam aeronaves, enquanto já se gastou dinheiro público para alugar aeronaves que não voam. Somente num país como Moçambique é possível um ministro assim ainda permanecer ministro e ainda falar, dizer que isso é falso. Somente assim é possível isso. Em condições normais, um ministro assim, porque o ministro é servidor público, está claro que aqui não está a ser atendido o serviço, o interesse público, são interesses que, parafraseando o presidente da República, que ele falou, são interesses de nhonga. Quem falou isso aqui foi o presidente, na presidência. O presidente que disse que havia nhonga nas linhas aéreas de Moçambique. Mas os mesmos indivíduos continuam lá. Como é possível isso? Por isso, o ministro Matondo pode vir hoje dizer que são falsas, amanhã vai dizer outra coisa, outro dia vai dizer outra coisa, não vai acontecer nada. Muito bem, doutor. Durante a sua abordagem com relação à arrecadação dos 1.067.000 meticais, explicou que 67.000 meticais serão canalizados à esposa do Elvino Dias. E a questão que fica na nossa redação, da televisão já agora, é por que serão canalizados apenas à esposa do Elvino Dias e não também do Paulo Guam, sendo que ambos foram assassinados no mesmo dia, no mesmo local e à mesma hora. E os dois lutavam de modo a salvaguardar aquilo que é a verdade política. Por que razão os 67.000 serão canalizados apenas a Elvino Dias e não à esposa do Elvino Dias e não também à esposa ou também familiares de Paulo Guam? Uma coisa de cada vez. Okay. Uma coisa de cada vez. Agora é a vez de o dinheiro que temos acima de 1 milhão de 67.000 meticais. Estamos a perguntar aos internautas, estamos a perguntar ao povo, estamos a fazer a coisa certa ao sugerir canalizar este valor para a esposa, a viúva do Elvino Dias, para comprar camisolas para as crianças. Estivemos lá recentemente a visitar e vimos as crianças a irem para a escola sem camisolas. É um problema concreto que fomos identificar e estamos a sugerir contribuir para esse problema. Agora, noutros momentos, as contribuições estão a entrar ainda. Noutros momentos, vamos aparecer com outras sugestões. Então, são muitas as vítimas, são muitos sobreviventes que precisam de justiça e também de amparo.
da sociedade, o nosso amparo. E estamos a fazer este processo. Estamos a fazer à medida das possibilidades. Neste momento, é o Elvino Dias. Amanhã vão ser os outros. Isso. Uma última questão sobre a xenofobia. Gostávamos de saber qual é o posicionamento.